Olá, você está no canal do Ordo Amores, seja bem-vindos e aqui nós falamos sobre psicologia e educação. Hoje nós vamos falar sobre o tema do porquê nós sofremos. Então é um tema que ao longo de toda a história da psicologia é um dos temas mais investigados e um dos mais intrigantes. Então nesse vídeo nós vamos trazer 5 visões, 3 delas dentro da psicologia e 2 religiosas. Então nós vamos falar de psicanálise, existencialismo, cognitivismo, e aí nós vamos partir para o budismo e para o cristianismo. Eu acredito que seja um tema que sempre preocupou a humanidade, né? Uhum. Será que o ser humano, indo para uma investigação de repente sobrenatural, será que o ser humano, alguma época assim, ele não sofreu? Ele não sofria? Você acredita? Não, acho que não. E dá para dizer, a vida é sofrimento. Então, ao longo de toda a história da humanidade, independente do tempo histórico, o ser humano sofre. Agora eu queria entrar num tema. Você falou que acredita que não. Parece que o sofrimento sempre fez parte da história humana, né? Os filósofos sempre se preocuparam com isso. Tanto que o Aristóteles, né, que é aquele filósofo primordial, digamos assim, da história, ele tinha uma dimensão em relação à busca da felicidade e ele chegou na conclusão de que a felicidade estava na vida contemplativa. A felicidade do ser humano estava na vida contemplativa, que é o Bios Theoreticus. Mas de alguma maneira, dentro de uma noção cristã, o ser humano, antes da queda do paraíso... Continua. Vamos lá. A gente não ia chegar nesse ponto. O Gabriel falou assim pra mim, Luísa, não chega falando de pecado original, vamos falar dos pontos mais primordiais, depois a gente chega lá. Eu já comecei por lá. Tá tudo bem, tá ótimo. Então... da queda do paraíso, né? Antes da queda do paraíso, a gente viveu em um estágio de plenitude, né? Eu acho que até em outras filosofias a gente tem uma dimensão de queda, de corrupção. Sim. Assim, um decaimento de alguma maneira, né? Um decaimento. Porque o que entra aqui, eu acho, dessa noção é assim, todo ser humano parece que almeja um bem-estar permanente que remete a um estado de completude. Da onde vem isso? Parece que a gente tem uma lembrança, uma saudade de algum lugar, algum estágio que era pleno. Então acho que as filosofias abordam por esse viés, assim. Parece que de alguma maneira a gente sofre porque a gente conhece ou a gente tem a dimensão daquilo que seria o não sofrimento, daquilo que seria a plenitude. E da onde vem isso, né? Exatamente. Porque eu acredito, trazendo para uma reflexão, né? Acabei de falar de Aristóteles, e depois remetendo ali a Santo Tomás de Aquino, ele se aproximou muito dos conceitos de Aristóteles, mas ele corrige a ética aristotélica, porque para Aristóteles, você tem uma dimensão da felicidade a partir da virtude dentro de um âmbito natural. E o Santo Tomás de Aquino, ele vai corrigir essa noção, e ele tem uma noção de beatitude, porque beatus em latim é felicidade, só que somente dentro de uma noção sobrenatural. Ele fala assim que a felicidade perfeita é a posse constante e perpétua do bem amado, tá? De alguma maneira, assim, existe algo que nos completa plenamente. Enquanto nós estamos em uma vida terrena e a gente vê que a gente está numa vida onde as coisas não são permanentes, ainda que você seja feliz, ainda que você seja virtuoso, ainda que você tenha uma vida contemplativa, você ainda vai sofrer. Porque você sabe que esses bens, eles são passageiros. Impermanentes. Tanto no sentido do tempo, a própria passagem do tempo, uma hora eu tô ali e daqui a pouco eu não tô mais, eu tô vivendo outra coisa, quanto os infortúnios, né? A própria morte, as doenças que você pode vir a ter, perdas e etc. Então, acredito que essas dimensões, assim... Eu acho difícil falar de tristeza e felicidade. Você falou que a gente ia usar 3 âmbitos psicológicos e 2 religiosos. Eu acho bem difícil a gente falar de... A gente tem uma tendência, né? Eu já fiz um vídeo esclarecendo sobre isso, de que psicologia e religião não se misturam. Difícil falar de sofrimento e de felicidade no âmbito mais, assim, pleno da coisa, sem envolver uma dimensão espiritual, acredito eu, né? Tanto que aí é um problema da psicologia contemporânea de tirar a noção de alma. Sim. E aqui a gente propõe o reencontro dessa noção. Que é a psicologia tomista, né? Porque fala sobre a noção freudiana.
freudiana, por exemplo. Eu acho ela bem limitada, comenta um pouco. Então vamos entrar na questão da psicanálise, que aí um texto fundamental do Freud, de 1930, O Mal-Estar na Civilização, onde ele vai falar o seguinte, ele está questionando e investigando essa mesma questão, e ele coloca, da onde vem o sofrimento humano? Ele aponta 3 fontes principais. O nosso corpo, que está sujeito ao padecimento, à doença, à morte, os desafios da manutenção de manter o corpo bem. A segunda fonte, a realidade externa. Então, o tempo todo nós temos que dialogar com essa realidade, temos que trabalhar na realidade, temos que desenvolver as coisas no mundo material, e isso é um grande esforço. E a terceira fonte de sofrimento seria as relações humanas. A partir do momento que eu entro em contato com o meu outro, o meu próximo, eu preciso renunciar a boa parte do meu desejo e dos meus impulsos agressivos, sexuais, instintivos. E aí o Freud coloca essas 3 fontes e fala, além disso, então, nessa necessidade da gente estar correspondendo com o outro, para que as nossas necessidades básicas, né, sejam correspondidas, também existe um mal-estar que a civilização nos gera. Porque o tempo todo as normas, as regras, aquilo que eu posso, o que eu não posso, o meu querer, o meu poder, me gera uma limitação muito grande. Então o meu desejo é o tempo todo frustrado pelas normas. Então a visão psicanalítica freudiana seria essa. Não é uma noção totalmente equivocada, né? A gente mesmo falou que de alguma maneira o sofrimento ele está relacionado a essa corrupção da matéria. Perfeito. A impermanência, então o corpo vai então, morrer, então isso é um problemão. A relação com o outro, de fato, né? Você ter que abrir mão do seu egoísmo, de alguma maneira. Sim. A relação é sempre uma negociação, né? Então a gente tem que sair de um polo egoísta para um polo de cooperativismo. E aí entra essa noção. E ele explica em algum grau, mas ele não consegue dar uma razão pelo qual. Ele explica, ok. Tá, é quase como se você falasse assim, o ser humano sofre porque ele é ser humano. É quase como... Por quê? Ele tá numa matéria... tautológico, né? Exatamente. Exato. Porque assim, o ser humano ele sofre por conta das relações interpessoais, mas o ser humano não vive sem relações interpessoais. Ele também é feliz pelas relações interpessoais. Exato, perfeito, né? Perfeito. E eu acredito que o Freud, qual que é o grande defeito, né? A gente já conversou sobre isso algumas vezes. Ele não faz uma diferenciação entre prazer e felicidade. Seria uma correspondência direta, né? É uma correspondência direta. Né? Feliz é aquele sujeito que desfruta dos seus prazeres de forma ilimitada. Exatamente. O que seria um grande absurdo, né? Algo que é bem diferenciado dentro da lógica aristotélica e tomista, né? O Aristóteles, ele justamente vai fazer essa investigação. O que completa o homem? Será que são os prazeres? Né? Será que são as glórias? Será que são as riquezas? E ele vai descobrir que não. O Freud, ele não dá conta de fazer essa diferenciação, por isso que eu acredito que Mas tem uma sacanagem, né? Você colocar lado a lado Freud e Santo Tomás de Aquino, assim, é uma coisa absurda. Mas mas aí é aquela coisa, né? Freud, ele é... Quando a gente fala em psicologia, hoje, nos termos modernos, o que é a primeira coisa que as pessoas pensam? Vou ao psicólogo porque estou sofrendo e quero não sofrer. A dimensão da psicologia é uma coisa muito abrangente, né? Você pode estudar psicologia para o direito, você pode estudar psicologia para entender quando essa pessoa está mentindo ou não, você pode estudar psicologia para uma série de coisas. Mas de maneira geral estou sofrendo, não quero sofrer, né? E o Freud, nesse sentido de psicoterapia, né, quando ele foi tratar as mulheres histéricas que estavam em sofrimento psíquico e faziam essa psicossoma no corpo delas, ele é considerado o pai dessa arte, de alguma maneira. Da cura pela fala, Da cura pela fala. Então, o Freud, por mais que ele é muito questionável ao mesmo tempo que ele tem uma posição de autoridade dentro desse ramo muito engraçado, né? E criticar ele parece quase como que uma coisa muito audaciosa, né? Tipo assim, quem é você pra falar do pai? Sim. Mas é muito questionável, né? Um erro até científico, né? Poxa, como que você não diferencia a felicidade do prazer? Quem vai diferenciar muito isso depois é o próprio Viktor Frankl. Porque o que ele reparou quando ele estava lá no campo de concentração? Imagina, o que é um campo de concentração? A pura tristeza. Não tem esperança. O puro sofrimento. O campo de concentração. Não há prazer, não há comida, não há felicidade, é uma tortura, é sofrimento físico, é sofrimento psicológico, é você tirar toda a sua identidade, todo o seu trabalho, todo o seu senso de pertencimento. E o que o Viktor Frankl reparou?
nós não somos movidos pelo princípio de prazer. Porque se alguém é movido pelo princípio de prazer num campo de concentração, imagina, a pessoa tá lá, o que me motiva a sobreviver é o princípio de prazer. Não, mas ó, aí vale um recorte, eu diria assim, o elemento do princípio de prazer não é o mais fundamental, mas muitos só vivem a partir do princípio de prazer, que é uma observação do Frankl, não nesses termos, mas assim, o Frankl percebe o seguinte na diferença, porque tem pessoas que sucumbem nesse contexto, tem pessoas que resistem mais um dia, uma semana, um ano, e é aí que ele toca na necessidade do sentido. Sim. Então, será que pessoas que conseguem avançar um pouco no seu amadurecimento enquanto pessoa carregam um sentido transcendente e aquelas que não são só movidas por princípio de prazer? Sim, tanto que ele reparou uma coisa, que o que você mais poderia esperar é que ali dentro do campo de concentração, as pessoas que fossem mais robustas no campo da saúde, exemplo, pessoas fortes e tudo, fossem as que seriam mais fortes de fato, né? Não seriam frágeis. Mas aquelas que eram mais fortes no sentido de enfrentar aquela situação, às vezes eram pessoas que tinham mais arsenal mesmo mental, cultural, do que força física, né? Sim, sim. Então, um pouco nesse sentido desse tipo de cultivo, fazia um arcabouço de ideias, né? Repertório ideias, cognitivo. Que ela pudesse ressignificar, se ancorar, né? Ter um sentido de heroísmo ali. Perfeito. Sim. E aí, então, vamos saltar para a segunda linha, que é o existencialismo. Eu vou puxar aqui um pouco o Heidegger, a noção dele de ser e tempo, e, ao mesmo tempo, o Sartre com a noção do ser e o nada. Para esses dois filósofos que são muito conhecidos, a noção do sofrimento humano parte da nossa consciência, da nossa finitude. Então, nós somos os únicos seres da natureza que sabem que morrem. Então, para o Heidegger, toda a questão da existência humana passa em qual sentido? Se a vida estará mais interessante, mais estimulante ou não. Se esse ser humano consegue encontrar autenticidade na sua existência, porque logo ele vai morrer. Sabendo disso, existe uma obrigatoriedade de encontrar autenticidade na sua existência, ou se ele vai viver de uma forma inautêntica. A forma inautêntica, ela é uma forma muito comum de vida, porque isso não gera atrito. A forma autêntica requer coragem. Então, nem todas as pessoas encontram uma maneira autêntica de viver. Então, Heidegger coloca dessa maneira: nós somos um projeto lançado no mundo, um ser aí no mundo que se constrói na experiência cotidiana, mundana, e nós sabemos que nós vamos morrer. Dentro disso, o que nós fazemos das nossas escolhas. E aí o Sartre vai radicalizar isso mais ainda e coloca: o ser humano sofre de uma terrível liberdade. Se tem uma característica fundamental do ser humano, é a sua liberdade. E isso até mesmo como uma prisão. O ser humano não pode não escolher. O tempo todo nós escolhemos. E a grande questão que paira aqui é: nós escolhemos de forma adequada e correta? Muito do nosso sofrimento é não suportar as consequências da nossa escolha. Porque mesmo uma não escolha é uma escolha. Então, você colocaria alguma questão nesse sentido do ser para a morte lançado ao mundo? E assim, uma coisa importante da filosofia existencialista, que eu acho que aí é um furo deles, mas é onde o paradigma anda. Para os existencialistas não existe essência. Então, ao longo de toda a filosofia, sobretudo a filosofia clássica, a essência precede a existência. A coisa existe enquanto essência e acontece no mundo. Para os existencialistas, não existe a noção de essência. Tudo é a experiência. Tudo está condicionado à pura experiência. Eu acredito que, bem, tem uma autora conhecida, a Edith Stein, ela tem um livro que chama Ser Finito e Ser Eterno. Ótimo. E ela parece que é uma contraposição, eu não cheguei a ler ainda, mas parece ser uma contraposição ao ser e o tempo do Heidegger, né? Então, primeiramente, você acredita que olha só como que é, né? O Heidegger, ele coloca que o ser humano, por conhecer a sua finitude, ele sofre. Então, se o ser humano fosse alienado de que ele fosse morrer, talvez ele não sofreria. Isso, que a gente pode pensar nos animais brutos da natureza sem intelecto. Por exemplo, um cachorro, um gato, não tem um questionamento e um conflito existencial porque ele vai morrer. Ele padece do seu corpo, que é a coisa lá que o Freud coloca do corpo, né? Padecimento corporal, beleza. Fome, frio, dor, só que ele não padece de uma angústia existencial, que é típica do ser humano. E eu acho que, mais do que isso, é engraçado, né? Mesmo um defeito, você faz um recorte, ok, o ser humano pode sofrer por conta de que ele sabe que vai morrer, sim,
mas de alguma maneira ele também tem uma dimensão da eternidade, por isso que ele tem uma certa capacidade contemplativa, porque a contemplação, o que é o ser finito e o ser eterno, né? O que é você contemplar algo? É você contemplar algo justamente que seja eterno, né? Uma essência, uma coisa para além... Que não seja tão efêmera, que não seja mutável, passageira. né? Por exemplo, são esses... Alegria, tristeza, são estágios que não são materiais, né? Tanto que o cachorro, o animal, o bruto, ele não sabe que vai morrer, mas ele também não sabe, ele não é feliz, né? Ele não tem sofrimento, mas perfeito. ele também não é feliz. Ele não desfruta da felicidade. O Sartre, ele tem essa... Primeiramente que tem aquela frase também do Sartre, né? Que o inferno são os outros. Isso é terrível, né? Isso é de uma imaturidade, né? Pelo amor de Deus. Pelo mas, amor enfim. de Deus, coisa de... Que coisa neurótica, infantil e rebelde, regredida. Ai, deixa eu aqui no meu narcisismo. Ou seja, eu não suporto, infantil. não me tolero e falo que o outro que é o intolerável. É terrível. Mas enfim, é uma frase famosa do Sartre. Então, e eu acho que... E exatamente, então cai naquela questão das relações sociais. Que é um desafio. Que é um desafio. Mas é uma necessidade humana. E a felicidade muito está em bons relacionamentos. É claro. Também é o que nos faz contemplar Felizes. a existência feliz. Exato. E assim, eu acho que o problema do existencialismo, mais do que eles dão de explicação, porque eu acho que assim, o existencialismo, eu acho que mais do que explicar porque o ser humano sofre, ele constata porque o ser humano sofre, mas é a noção nihilista, né? Então o existencialismo, tanto quanto Freud, porque o Freud, ele é nihilista. Sim, sim. Aí, esse nihilismo desses autores, que a gente está lidando com a filosofia contemporânea, a gente pode falar, sobretudo fazer um recorte em Schopenhauer e Nietzsche, porque o Freud, o Sartre e o Heidegger são influenciados diretamente por Nietzsche, e Nietzsche é influenciado por Schopenhauer, para falar da existência sem sentido, a morte de Deus em última instância. Como há a morte de Deus, não há finalidade nas coisas. Se não há finalidade, nós caímos no niilismo e no ceticismo. Esse eu acho que é o ponto-chave da psicologia enquanto essa ciência que vai lidar com o sofrimento humano. É muito difícil você falar de sofrimento e você falar de uma cura do sofrimento se o sofrimento não tem um sentido. Exato. Se você não tem uma noção teleológica, né? Que é isso que uma redenção, o único autor, desse sofrimento. O único autor que realmente, a gente pode falar de Tomás de Aquino, né? Mas a gente fala, Tomás de Aquino é muito extra acadêmico ainda. Mas a gente pode falar que o único autor que conseguiu falar do sofrimento, trazendo toda a dimensão espiritual, teleológica, da dignidade do ser humano, introduzir dentro da psicologia, foi o Viktor Frankl. Ótimo. Né? E a necessidade de sentido para transcender o ponto de sofrimento. Senão não faz sentido nem psicologia, né? Exato. Então acho que o pior do existencialismo não é nem explicar... É esse fatalismo que coloca o ser humano, né? E assim, olha o título do Heidegger, do Sartre, é pior que do Heidegger. Esse título me apavora. O ser e o nada, ou seja, esse ser que caminha para o nada. É sempre um abismo. Porque é esse fatalismo radical. Não há nada, zero de transcendência e qualquer superação fora desse materialismo puro, essa experiência que é o tempo todo mutável. Não há um ser eterno que subsiste por si mesmo. Exato. E que sempre existiu. Exato. Então a morte de Deus é um problema, que são esses filósofos contemporâneos. Então vamos pular para a terceira visão, que é o cognitivismo, que aí é uma visão, podemos colocar, que tenta ser mais científica, menos filosófica, mas mais científica. E aí uma noção muito interessante que é o seguinte: as nossas crenças da realidade que nos geram sofrimento. Então, para o cognitivismo, não é apenas o que nos acontece. Então, o fato acontece, aquilo tem impacto em nós, mas o problema é a crença que nós geramos em volta disso. Então, por exemplo, quadros de depressão severo. O que é isso? A pessoa, ela sofreu, ela introduziu uma crença, ela estabeleceu uma crença que ela generaliza para tudo, de que não há esperança, de que a vida é puro sofrimento. Então, os momentos de alegria, de felicidade, eles estão ocultos da crença dela de como a vida funciona. Tanto que dentro da terapia cognitivo-comportamental, a depressão é tratada como precisando de uma reestruturação cognitiva. Ou seja, será que aquilo que você sofreu está totalmente ligado com agora? E será que agora só tem aspectos negativos? Será que não tem nada de bom no que você está vivendo?
Eu acho isso interessante porque, primeiramente, você já traz a psicologia para uma noção, não para uma noção antropológica, cosmológica, mas para uma noção individualizada. Então, não é assim, o ser humano sofre. Que ser humano que está sofrendo e por que ele está sofrendo? Qual que foi a trajetória da vida dele? Perfeito. E quais as crenças que ele desenvolveu, que ele carrega e que o deixam em estado de sofrimento. E que talvez seja uma noção também mais realista nesse sentido de que a vida ela é feita de momentos de alegria e momentos de tristeza, né? Perfeito. Agora, o problema é quando esse sofrimento, ele se instaura dentro de um indivíduo de uma maneira muito mais preponderante, né? Mais constituída, assim, no ser sofrente, assim, digamos. É a tônica da vida daquele ser, É a tônica da vida daquele ser, né? Então, aí você começa por um tratamento, assim, de psicoterapia para um olhar mais individualizado. E eu acho interessante, eu acho que isso se aproxima também. Eu acho que isso pode ser que a gente possa falar de uma psicologia moderna nesse sentido individual mais própria, porque eu poderia falar que essa noção, ela se aproxima de Sócrates, no sentido do conhecimento e da ignorância. O sujeito sofre de uma ignorância de como as coisas funcionam. Isso, e generaliza um equívoco. E de alguma maneira esse sofrimento ele é por uma percepção intelectual. Ah, ótimo. Né? Que é a crença. Que seria que aí dentro de uma lógica tomista, o sofrimento ele também se dá, por exemplo, a partir dos vícios, que aí não é uma coisa intelectual, né? Porque quantas pessoas sabem o que estão fazendo errado, às vezes até tem uma crença ou uma noção intelectual do que elas devem ou não fazer, mas elas estão presas em um vício que as fazem sofrer, né? Perfeito, que é até corporal, né? Não é mais o intelecto funcionando. Então talvez fica de fora dentro dessa noção cognitiva isso. Perfeito. Então aí saltando para o quarto sistema filosófico e aí religioso, o budismo. Eu acho que o budismo é curioso em qual sentido? Ele tem o seu problema, que nós vamos apontar aqui, mas ele é curioso para falar assim, o ser humano sofre por identificação. Então o nosso desejo de possuir as coisas do mundo, tanto materialmente, intelectualmente, de todas as formas de posse e identificação da nossa consciência com essa mundanidade, gera o nosso sofrimento, porque para o budismo nós somos uma alma, e essa alma não é desse mundo. Então, estamos aqui como uma passagem para que a gente consiga chegar no processo de nirvana, que é o processo onde você desidentifica a consciência e você de fato se entende como o ser que não está identificado com nada. Qual que é o problema disso? É transcendente, que pressupõe, fala, não, o materialismo não basta, o que existe na matéria é uma ilusão, o véu de Maia. Então nós precisamos transcender isso e ver de outro lugar. Só que esse lugar, ele é um nada, porque se a realidade é duvidosa, o que nos resta? Então acho que aqui é o problema, né? É transcendente, não real. Ele questiona por uma dúvida aguda na realidade. E aqui a gente tem um problema, porque existe uma certa tendência ao aniquilamento da vida. É uma pulsão de morte mascarada de transcendência. Aí é muito engraçado, né? Porque tá virando uma salada mista, né? De teorias que a gente tá fazendo. Mas a psicologia, pra dar conta do fenômeno humano, tem que ser essa salada, senão a gente não alcança. Não é uma crítica, não, eu concordo. É que eu acho engraçado, porque quando a gente vai pro budismo, a gente tá falando de uma religião que é, inclusive, acho que pré-cristã, né? O budismo anterior ao cristianismo. E ele é, de alguma maneira, originário, né? A gente sabe que o budismo, ele advém do hinduísmo, né? Eu não colocaria isso não, hein? Eu tô falando porque eu sei. Então tá bom. Tá. Sim. O budismo, ele é de origem também hindu. A única diferença do budismo... Assim, o budismo indiano, né? O budismo... Não, eu tô pensando no Siddhartha Gautama. Isso, é indiano. Porque a única diferença é que o Siddhartha, na verdade, quando a gente faz até uma análise política, o Siddhartha, ele de alguma maneira foi aquilo que rompeu com o sistema de castas. Tá, perfeito. Então, é de alguma dimensão, assim, a diferença do budismo e do hinduísmo é que você não tem essa necessidade de reencarnar tantas vezes pra subir nas castas, tá? Então, porque a gente tem aquela situação dos Dalits, que eles são muito inferiores e tudo. Só que, enfim, independentemente. Mas eu tô falando porque... Não, tá tudo certo, é isso. Aí, bom, mas independentemente, né? Quando a gente tá falando de budismo, a gente tava aqui, né, na modernidade, a gente voltou lá pra trás, aí a gente falou mais moderno ainda, que é do cognitivismo, agora a gente voltou lá pra trás. Então, mas podemos pensar que a religião é algo atemporal?
é atemporal, né? A religião tem seus momentos de mais intensidade na cultura, mas, por exemplo, você encontra pessoas budistas hoje, assim como no passado. É nesse sentido, né? Sim, é atemporal, mas por que eu tava comentando? O que eu queria comentar? É que essa investigação a respeito do sofrimento dentro de uma lógica, de repente, até científica e ateia, ela é moderna, né? Sim. Porque o sofrimento, enquanto constituinte da natureza humana, sempre foi investigado pelas religiões, pela filosofia. De alguma maneira você tem uma noção, por exemplo, que se aproxima o hinduísmo, que se aproxima do espiritismo. Nós sofremos porque nós estamos em estágios de evolução. Encarnando em múltiplas encarnações. Inferior. A gente sofre porque a gente precisa aprender com o sofrimento, né? E elevar o nosso grau de aperfeiçoamento da alma, e tudo isso numa noção hinduísta. E espírita, que o ser humano, a alma humana surge da mão de Deus simples e ignorante e está condicionado ao processo de evolução. Isso. Exato. Então, o budismo, ele volta lá atrás, dentro dessas investigações mais primárias da natureza humana, né? Não existia ainda essa revolução nihilista, toda essa discussão, né, ateísta. E ele acerta, né? Claro, porque ele identifica que o ser humano é quase como assim, é uma coisa que talvez se a gente não tivesse acesso a nada, vamos supor, a gente nasceu lá 2000 anos atrás. Naquela cultura. Aí a gente nasce e a gente olha as coisas, cara, parece que a natureza é perfeita. Os animais, eles vivem num ecossistema muito perfeito. Numa harmonia, né? Agora, quando você olha o ser humano... É tão problemático, você fala, né? cara, o ser humano não pertence à Terra, porque parece que alguma coisa não encaixa. Exato. Então ele mira uma coisa de que, tipo assim, algo não encaixa. O mundo, ele não foi feito pra gente. Porque algo de estranho tá acontecendo aqui. Não existe um encaixe perfeito entre o ser humano e o mundo. Pra começar, pela nossa necessidade tecnológica, né? De vivência na natureza. A gente não consegue, a gente tem... Então, assim, ele mira, ele tem uma suspeita, mas ele tem uma suspeita que leva a um equívoco, né? Ele não consegue dar uma explicação boa, até porque também, por mais que existe uma sensação de estranhamento, existe também uma complementariedade. Ótimo. E aí, então, saltando para o quinto sistema filosófico-religioso, aí o cristianismo. Sim. E aí aqui a noção de sofrimento advém do pecado original. E qual a grande consideração aqui que eu acho muito pertinente nessa questão, né? Que até a gente conversando sobre os 7 pecados capitais, né? Então, assim, a gula, a luxúria, a ira, o orgulho, a inveja, o objeto por trás desse pecado em si. Então, por exemplo, o sexo. O sexo não é uma coisa ruim em si mesmo. O que está ruim como pecado se torna luxúria é o excesso e de uma forma desordenada a sua finalidade. Então, essa noção de pecado ela é muito rica e no discurso hoje atual, você fala de pecado parece que é retrógrado, né? Imagina o pecado, assim, o pecado, falar de pecado é uma coisa absurda. Mas é muito valioso, porque pode perceber, mesmo que você não seja uma pessoa mais moralizante, mais moral da vida, quando você faz algo de errado, a sua consciência alega. E logo você cai em sofrimento. Mesmo que você não crê que há esse certo e errado, que há uma noção de pecado e tudo mais. Então, a noção cristã de sofrimento também tem algo muito interessante que é assim, sofremos porque a nossa natureza decaiu a partir do pecado fundamental, original, e cabe ao ser humano voltar no seu estado, ordenando a partir da sua razão a sua vontade. E Cristo é a grande figura que traz o sofrimento como uma redenção desse pecado, que é o sacrifício de Cristo, porque o ser humano decaiu e tem que redimir esse pecado todo. Então, nessa dimensão, o sofrimento é até redentor, porque ele faz com que a gente santifique essas nossas paixões desordenadas. Nossa, é muita coisa, né? É muita coisa. Mas é muito engraçado. Mas assim, sim, eu entendo dessa maneira também, né? Então, primeiramente, o cristianismo ele vai dar uma explicação no sentido literal da coisa, de tipo assim, o porquê aconteceu. Em algum momento não era. Em algum momento não tinha sofrimento. Em algum momento era pleno. Em algum momento foi pleno, por quê? A criação é perfeita. A criação é perfeita e a criatura, ela não estava separada do Criador.
Então hoje a gente tem um sentimento de incompletude porque de alguma maneira existe uma desconexão com a fonte primária do ser, né? Que é o Deus, o Eterno. Uhum. E aí, só que o que acontece? Jesus, né? Então assim, você tem uma natureza decaída. E aí a partir disso começa o sofrimento. Por exemplo, qual que é o castigo? O trabalho. Uhum. O trabalho e a dor do parto. E a São dor os dois do parto. castigos. E o trabalho, por si só... Ah, por que sofremos? Marx vai falar. Porque trabalhamos. Porque trabalhamos. Que é o sacrifício, né? É um sacrifício. Ou seja, começa por aí. Acorda segunda-feira, tem que trabalhar. Pronto, por isso. Se a gente, todo mundo fosse herdeiro... bom, aí você tem a natureza decaída, você tem o trabalho, você tem... Aí depois vai contando toda a história, né? Como que entra a inveja, né? A inveja entra no mundo, a inveja gera sofrimento, a inveja, ela gera, em última instância, o homicídio. Que é a intriga, a guerra. A intriga, a guerra. O outro tem algo que eu não tenho. A avareza. A avareza, o apego aos bens materiais. Então o mundo, ele vai sendo um mundo de sofrimento. E aí o que é a redenção do sofrimento? Então é a relação do cristianismo, diferentemente das filosofias modernas ateias, o sofrimento ele tem uma redenção, ele tem um caminho pelo qual ele é superado, né? Então esse caminho, o que é a felicidade para o cristianismo e por que a gente diverge em Aristóteles disso? Em algum grau, através do ordenamento das virtudes, dos seus pecados, você se torna uma pessoa com mais propensão a ser feliz, mas isso não garante a sua felicidade. O que garante a felicidade cristã, de alguma maneira, também é a capacidade de abraçar a cruz. Então não é tanto sobre como não sofrer, mas como sofrer bem. Eu acho que esse é o ponto diferencial que talvez nenhuma outra perspectiva tem. Outra perspectiva tem. É sobrenatural sobretudo, né? Porque é só pela graça de Deus que a gente dá conta de abraçar a nossa cruz, né? É diferente da filosofia aristotélica, que está na direção correta, mas é só uma questão de ser virtuoso. Sim. Se eu sou plenamente virtuoso, eu vou estar em eudaimonia, vou estar encaixado com o todo e vou ser feliz. O cristianismo não, ainda conta com a graça de Deus para que você consiga então está nesse estado de beatitude. O beato conta com a graça. Sim. O filósofo conta com a sabedoria. Sim. Eu acho que, né? O beato é um sábio também, mas ele ainda assim conta mais com a graça. Sim, eu acho que essas duas dimensões elas carregam isso. A felicidade, de alguma maneira, ela implica também uma aceitação do sofrimento terrestre. Não tem como sair do sofrimento terreno, não tem como sair dessa dimensão de que a felicidade plena é somente... É uma sabedoria, uma transcendência, entender que a felicidade plena não está aqui nesse mundo, né? Não está aqui. Esse mundo é de provas e expiações, e é isso, carregue a sua cruz, seja digno nisso, santifique a partir disso. E aí sim, quando essa alma sai desse plano material, físico, aí talvez nós vamos pensar numa felicidade plena, que é em total um encontro com Deus. Não é isso? Acho que a sabedoria está aqui. A reconexão com Deus mesmo. Bom, esse vídeo ficou uma salada mista de muitas ideias, a gente não tinha roteiro, a gente só queria falar sobre esse tema realmente, mas eu espero que possa ter contribuído, né, algumas reflexões possam ter contribuído para a sua compreensão. Deixe nos comentários se você concorda, se você discorda, com quem você concorda e por quê, e deixe um like e nos siga.